O que trabalhar. que Eu significa compreendo, eles não irem? Ah, eu compreendo a decisão. Eu compreendo a decisão. Não estou dizendo deve ir, não deve ir. O fato é, um jogo, e a política também é um jogo, né? É uma disputa. Jogo nesse sentido, é uma disputa. E a disputa só faz sentido se houver igualdade de regras. Hum? Não é igualdade de jogadores. Os jogadores são diferentes, né? Aos melhores, aos piores. É, Há aquele jogo em que, se o cara for melhor, ele realmente ganha. Há o futebol que pode, o pior pode ganhar. Enfim, existe o imponderável. O que não pode ser imponderável num jogo são as regras. Elas têm de ser iguais para todos. E as pessoas precisam respeitá-las. E o Pablo Marçal não respeita. Esse sujeito, ele vem dessa cultura de redes sociais, ele vem de uma cultura sem regras, não é? Um dos debates importantes no mundo hoje, não é só no Brasil, é quais são os limites das redes sociais? O que é que as regula? Por enquanto, praticamente nada. O embate de que a gente vai falar daqui a pouco, que nem é embate, mas a pistolagem do seu Elon Musk contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, contra as regras do jogo, né, evidencia isso, né? E o Pablo Marçal, esse cara, encarna esse troço. Então, ele vai para o debate, ele se aproveita de lacunas, porque você não consegue fazer um encontro em que tudo esteja absolutamente previsto, né? Tem uma parte que é a regra propriamente, então não leve nenhum, não pode levar nenhum objeto para ser exibido. Ele levou. Uma parte é regra e a outra parte você conta com o decoro, que é uma palavra é, cujo conteúdo, assim, também é um conteúdo um tanto aberto, mas existe um respeito mínimo necessário que você tem de ter, mesmo com os adversários. Ele não tem nenhum, não é? Ele não tem nenhum. E aí, todo embate dessa natureza acaba sendo útil para ele, porque eu vi muita gente, infelizmente, até comentei aqui em casa, quando começou aquele negócio, essa baixaria não vai ser boa para ele, porque repercute muito mal. O problema é repercute mal onde? Há coisas que repercutem mal entre pessoas decentes, comprometidas com as instituições, comprometidas com a democracia, mas que, não obstante, repercute muito bem em certos setores, inclusive do eleitorado, que com as redes sociais também, né, o ódio à política se disseminou, e aí vem esses oportunistas que dizem não ser políticos, que atacam a política, ocupando o lugar dos políticos e fazendo política. É um jogo tão primitivo, no fim das contas, mas a verdade é que funciona, né? E nós estamos vendo. Não estou dizendo que ele já ganhou essa dimensão, mas potencialmente o risco existe. Bolsonaro podia não ser ainda o fundo do poço, né? Para usar uma metáfora meio comum por aí, ainda havia um alçapão no fundo do poço. E se a gente não tomar cuidado, Marçal pode não ser o fundo do poço. E o fundo do poço pode ser o caos. O caos que alguns fabricam, disseminam, de que o Elon Musk, em certa medida, não, de que ele é um pouco o porta-voz, de que ele é o representante. Eu me lembro de Jair Bolsonaro, que ia participar de entrevistas e falava os maiores absurdos. E os jornalistas, não estou culpando ninguém, não, estou falando que a nossa categoria também foi vítima, em muitos aspectos, né, até da boa-fé necessária para o exercício da profissão. Então, o Bolsonaro
falava os maiores absurdos, pregava tortura, fuzilamento, no passado, né? Falando. E quanto mais as pessoas se espantavam com os absurdos que ele dizia, mais ele repetia aquilo, né? É, Vou dar um exemplo. Vocês querem coisa mais grotesca do que aconteceu durante a pré-campanha de 2018, com a ida de Jair Bolsonaro à Hebraica do Rio de Janeiro? Vocês se lembram o que ele falou lá? Hum? Ele falava numa comunidade judaica, que tem a história que tem. Havia protestos, porque ele já havia atacado medidas de reparação a negros, não sei o quê, havia um protesto lá de fora. Ele disse: esses que estão aí não servem para nada, eu nunca vi japonês pobre, sugerindo que então os negros que protestavam eram um bando de preguiçosos. E aí disse que tinha ido a um quilombo, e o quilombola lá, o mais magro pesava não sei quantas arrobas e não servia nem para reprodução. E o público presente numa das manifestações mais indignas já ocorridas na Hebraica do Rio de Janeiro. Espero que não seja ultrapassada, nunca. Rio Alarga, né? E esse era Bolsonaro. E quanto mais ele fazia isso, mais, de algum modo, ele ganhava adesões, etc. O Pablo Marçal, o Bolsonaro é anterior à internet, mas a extrema-direita soube usar a internet muito bem, sabe usar muito bem, né? Com habilidade. O Pablo Marçal é fruto dessa cultura. Ele expressa o conteúdo do bolsonarismo mais cru, né? Ele só é visto com certas confianças em áreas do bolsonarismo porque, de algum modo, ele chegou sem pedir licença e foi sentando na janelinha. Com a sua coisa de coach, de não sei o quê, de troço da internet, né? Então, ele não tem regra. E aí a velha história, né? Outra metáfora que eu gosto muito, jogar xadrez com um pombo. Fabiola pode ser uma grande jogadora de xadrez, mas se for jogar com um pombo, não vai ganhar. Porque o pombo não joga segundo as regras. Uma velha piada, né? Ele vai voar, derrubar as pedras e ainda vai fazer cocô na cabeça do adversário. E vai sair dizendo que ganhou. E alguém. E aí, como virou moda hoje no isentismo, que alguns pretendem ser a nova categoria de pensamento do jornalismo, que não é isenção, é isentismo, né? Vai dizer assim: é verdade, ganhar não ganhou, né? Ganhar não ganhou. Então, é um jogo de agressão em que só ele ganha. Agora, claro, as pessoas desenham as suas estratégias. É, é, eu estou dizendo, eu compreendo que os outros candidatos tenham tomado essa decisão. Talvez, no lugar deles, eu tivesse feito a mesma coisa, né? Sempre considerando que ele, de algum modo, vai faturar com isso também, né? Vai falar: aí, os outros fugiram de mim e tal. A Tabata, a tal da Marina foi. A Marina Helena, como uma representante da direita bolsonarista, que se quer um pouco mais limpinha do que o Pablo, né? Mas sem necessariamente dizer coisas muito melhores, na essência, né? Em havendo alguma essência no que o Pablo diz, entenda, Leila. A Tabata está numa situação muito difícil da candidatura dela, já antevista aqui, né? Porque ela acabou sendo estrangulada nesse processo. Acho que a sua turma jogou muito mal, né? Fez o jogo muito mal, porque apostou as fichas numa união de Tabata progressista, culta, inteligente, origem popular, mas bem formada, Harvard, etc. É um produto eleitoral, sem dúvida, bem trabalhado que pode render.
com o eleitorado mais progressista, vou me juntar com o Datena, que fala um público mais conservador de direita, e vou juntar essas duas coisas, e aí aquilo que virou meio um lema da Tabata, né? Eu sou a única que fala com Lula e com Tarcísio. Quero transitar aqui. Não pegou, mais uma vez. A candidatura nem não pegou. A candidatura nem tem dificuldades no Brasil, né? Teve dificuldades em 2018, 2022, continua a ter, né? É, Se tentou uma candidatura nem antes, candidaturas nem com viés de direita, não deu. Ela tenta uma candidatura nem com viés de esquerda, também não dá. E aí ela vai lá e diz, os fujões, aí introduz um outro viés, né? Quer dizer, os homens são covardes, não vieram para o debate, as mulheres vieram. Veja, eu entendo todas as questões importantes, até porque, graças a Deus, eu sou cercado de mulheres, entendo todas as questões de gênero, acho que elas são fundamentais, acho esse debate importantíssimo, mas eu não acho, né, que haja mais coisas que. E digo isso segundo os meus valores, porque a gente também sempre analisa segundo os valores que tem, né? Segundo os meus valores, eu ainda acho que a Tabata talvez tenha mais em comum com o Boulos do que com a Marina Helena. Agora, se ela acha que, em razão dela ser mulher, ela tem mais em comum com a Marina Helena do que, sei lá, com o Boulos, então, sei lá, talvez seja o caso de a Tabata redigir uma tese dizendo que o governo Thatcher na Inglaterra teve a marca que teve, porque, afinal de contas, o governo Thatcher na Inglaterra foi o governo de uma mulher, né? E eu acho que o governo Thatcher na Inglaterra teve a marca que teve, não porque foi o governo de uma mulher, mas porque foi o governo do Partido Conservador. Então, acho que as questões de gênero são sempre importantes. Sim, elas têm de ser pensadas, né? Existe machismo em todos os quadrantes da vida, existe machismo em todas as ideologias, mas existem machismos que organizam determinadas visões de mundo, e existem machismos que são residuais em determinadas visões de mundo, entendo eu, né? Ir lá dizer nós somos as corajosas porque nós viemos aqui enfrentar, quando fazem isso, inclusive fica parecendo que é uma aliança, né? Marina Tabata contra Marçal, né? E aí sim faz dele uma espécie de macho alfa que vai lá para brigar com as mulheres. É. Tá tudo errado, né? Tá Quiseram tudo, mas tirar uma assim, casquinha, né? Eu acho que de uma coisa que é tão falada, mas como você disse, pode até prejudicá-las. Agora, ô Reinaldo, eu queria muito te ouvir sobre uma discussão que está acontecendo nesse momento na imprensa, até nos bastidores, né? Conversei com vários jornalistas nos últimos dias. Uma parte acha que Marçal deveria ser ignorado pela imprensa, né? Primeiro porque o partido dele não tem representatividade no Congresso, então ele não seria obrigado a ser chamado, né? A imprensa não é obrigada a chamá-lo a participar dos debates e nem das entrevistas, isso em concessões públicas, né? A gente está falando TV e rádio. Os demais não têm essas regras tão rígidas. Mas há sempre o bom senso da imprensa de chamar quem está ali figurando entre os primeiros colocados, e ele está nas pesquisas de intenção de voto. E alguns dizem, é melhor ignorá-lo. Não dá o que falam, não é melhor não dar palco para Pablo Marçal. O que você acha disso? Acho que a imprensa deveria ignorá-lo? eu acho que não deveria dar palco. Não quer dizer que ele não vai ter palco, porque tem palco das redes. Então vamos lá. São várias coisas. Primeiro que a gente dá palco ou não dá palco hoje em dia, a imprensa, a grande imprensa, ou né, nas suas várias expressões, não quer dizer que a pessoa não vá ter expressão, né? Ela tem, nas redes, etc. Agora, veja só, Fabiola, eu, nesses casos, né, eu digo assim, eu aprendi desde muito cedo
É engraçado porque eu ainda era militante de esquerda e eu lembro que eu já gostava muito do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper, que era um cara de direita, da direita democrática e tal, né? Eita! Desculpa, hein? Da direita democrática. É, Tem a famosa questão do paradoxo da tolerância, que está colocada lá, né? O que é o paradoxo da tolerância? Será que eu posso, numa sociedade aberta, aguentar, suportar práticas, apoiar práticas que, se vitoriosas e levadas a efeito, destroem a própria sociedade aberta? Eu não tenho dúvida para essa resposta. Eu não tenho dúvida a respeito. Eu acho que não, entende? Se um candidato abertamente racista, tomando o devido cuidado para que esse racismo ganhe contornos que não ofendam a lei para não dar cana. Abertamente misógino, idem, para não incorrer, porque afinal de contas a lei que pune o racismo também pune outras discriminações, né? Abertamente anti-nordestino, estou falando de determinadas regiões de São Paulo, do sul do Brasil, sudeste sul do Brasil. Se ele se coloca, se lança, a chance dele conseguir ter uma expressão nas pesquisas de opinião importante é muito grande. A imprensa vive um pouco a ilusão da, da dialética do esclarecimento, né? Então, vamos lá. Coloquemos exímios debatedores para enfrentar um fascistoide, seja ele aqui, só para pegar todo o espectro, porque eu acredito que existam perspectivas fascistoides, por quanto autoritárias, discriminadoras ou discriminatórias, é, que apelem à violência. Eu acho que isso há em todo o espectro político, da extrema esquerda à extrema direita. Acontece que isso na extrema esquerda hoje é irrelevante como expressão do pensamento, e na extrema direita é muito relevante. E, na verdade, essa extrema direita abocanhou parte da direita. É, Você apostar na dialética do esclarecimento com quem só produz obscurantismo, será que adianta? A minha impressão é de que não. O Pablo Marçal é o tipo, como era Bolsonaro, ele não é o tipo que se renda a uma evidência de contra-argumento. As coisas que ele fala não têm contra-argumento. Muitas vezes o debate, e aí então é preciso rever também como é que se faz esse debate, é, não podendo o jornalismo com alguma frequência contraditar, contra-argumentar, não é? Ele vai e fala uma coisa qualquer sobre desemprego, uma coisa qualquer sobre crescimento. Seria preciso dizer, não, o senhor está mentindo, não é isso. Isso não é verdade. Ou, se não está mentindo, senhor, isso que o senhor está falando não é verdade. A verdade é essa aqui. O número não é esse, o número é esse aqui, né? Isso que o senhor está falando é um absurdo, porque o jornalismo não pode fazer isso. Teria de ser feito por outro candidato. Só que o outro candidato, e a gente vê isso, uma tática irritante de debate, eu confesso que eu tenho, vejo por obrigação profissional. Mas assim, quantas vezes, Fabiola, faz uma pergunta e diz assim: eu já vou responder esse aspecto que o senhor está falando, mas antes eu queria dizer que o meu programa, porque nós vamos. Pergunta direta: o que o senhor pretende fazer com a educação das crianças? Aí o cara fala uma coisa lá, contra, vem para a tréplica, ou para a réplica. Eu quero dizer que no meu programa, pá. Não é um debate. Não é um debate. Vira um evento.
Há aqueles que vão com honestidade de propósitos, diga lá o que se quiser dizer, mas vão com honestidade de propósitos para esse debate. Eu posso não gostar da pessoa, né? Eu acho, por exemplo, que no debate da Band, o melhor desempenho foi o do Nunes, do Ricardo Nunes. Embora eu não voto nele, não votaria. Mas ele aguentou de pé, tomou porrada de todo mundo, e sempre que possível foi discutir medidas para a cidade, né? O Boulos e a Tabata também tentaram fazer isso, mas pela dinâmica dos confrontos, acho que Boulos ficou em segundo na dinâmica dos confrontos ali, né? A Tabata também. O Datenas, reconhecidamente, ele próprio reconhece, se deu muito mal, e o Pablo não estava lá para debater coisa nenhuma. E nos embates a que ele for, com as regras, ele não vai debater nada, ele vai ofender as pessoas, como ele fez com Boulos em particular, com acusações, inclusive na esfera criminal. Uma coisa. Então eu entendo isso, e aí voltando à questão da imprensa. Eu, se decidisse, e se a lei não me obriga a convidar, não convido. Hum? Não convido. E ele que faça lá o que ele quiser. Sabe por quê? Ou bem eu faço um debate para promover um encontro civilizado e um encontro de conteúdo, de debate de ideias, ou bem uso esse espaço, que você lembrou bem, uma concessão pública, a depender das circunstâncias, mas mesmo não sendo concessão, para dar palco para um discurso fascistoide, autoritário, ensandecido. Esse negócio, se está aí é porque a sociedade quer, mas a sociedade quer muita coisa. O fascismo foi uma sociedade de massas, é bom que as pessoas sempre se lembrem disso, né? Os fascismos se instalaram na Europa no século passado, os vários tons de fascismo, né? É, seja em razão de um quase golpe, seja em razão de guerra civil, mas durante um tempo, um largo tempo, o nazismo foi muito popular na Alemanha, tinha povo. O salazarismo foi muito popular em Portugal, tinha povo. O franquismo foi muito popular na Espanha, tinha povo. Né? Não foram regimes impopulares no sentido que não eram apoiados por massas gigantescas. Então, esse negócio, se a sociedade quer, nós temos que dar curso, se a sociedade quer, nós temos que dar voz, aí nós temos que voltar lá. Eu insisto, eu não estou apelando a nenhum autor de esquerda, eu estou apelando a um autor conservador. Eu tenho de voltar à sociedade aberta e seus inimigos. Eu tenho de voltar à questão do paradoxo da tolerância, né? Daqueles que usam os instrumentos da democracia para destruir a própria democracia. E nessas questões eu não tergiverso, eu não fico falando, mas veja bem, há casos em que não, há casos em que nada. O chavismo fez isso na Venezuela com outro viés ideológico, né? Mesmo eu não me considero de esquerda, e acho que nem me consideram, a não ser os fascistoides tarados, que tudo que não está com eles, eles consideram de esquerda porque eles acham que a esquerda é o mal, né? Mas eu não sou tão mal com a esquerda a ponto de considerar o Maduro um cara de esquerda nesse sentido, né? Eu acho aquilo, considerando não estou pegando o conteúdo histórico do fascismo, mas estou pegando determinadas práticas, determinados valores, por isso que eu uso o oide, né? A maneira de, que é o que significa esse sufixo, né? Acho um regime fascistoide, a moda fascista, na sua expressão, é, 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 destruir a democracia é o caminho do golpismo contemporâneo.
Você pode fazer isso com viés de esquerda, como fez o chavismo, agora na expressão Maduro, como fez o Daniel Ortega, até instaurar uma ditadura absoluta na Nicarágua, né? Você pode fazer isso como faz o Viktor Orbán e foi fazendo progressivamente na Hungria, né? E é por isso que eu tenho insistido muito nos últimos dias, nos últimos tempos, e aqui também, tenho recomendado, inclusive ao público de esquerda, que eu sei que hoje eu tenho um grupo grande de pessoas mais à esquerda que me leem, que me acompanham, que me veem. Por isso eu tenho recomendado a Democracia como Valor Universal, do Carlos Nelson Coutinho, né? Que é um texto de 1979, de um intelectual de esquerda, o principal gramsciano do Brasil. Ele organizou os cadernos do cárcere no Brasil, traduziu, comentou, organizou, um grande intelectual. E ele escreve um texto pequeno que vocês encontram, tem link em textos meus, mas vocês encontram na internet, né? A democracia como valor universal, inclusive para aqueles que querem construir o chamado socialismo. Não existe a construção de uma sociedade socialista contemporânea, e esse contemporâneo já tem algum tempo, que nós estamos falando de 1979, desprezando a questão democrática, né? E acho que esse debate está muito pobre, inclusive, na imprensa, né? Inclusive, quando avalia essas questões de Alexandre de Moraes e não sei o quê, nós fomos tomados por um certo espírito, né? Eu que me queria liberal até outro dia, eu digo, eu me queria porque tem algumas coisas que dizem, eu sou liberal. Eu digo, não, pelo amor de Deus, de que liberalismo você está falando, né? É um liberalismo de quinta série do fundão, né? Em que vale tudo, né? Aliás, o Pablo Marçal, já que estamos falando dele, e acho que pode servir de gancho para passar para discutir Alexandre de Moraes, é, como seria uma eleição, como seria um candidato à presidência da República disputando uma eleição num jogo sem regras em que o TSE não tivesse, que o TSE tem um poder de intervenção, é bom que se lembre. Todas as acusações que pesam contra Alexandre são essencialmente infundadas. Eu disse isso no primeiro dia, no texto que eu mandei aqui, né? Fiquei lá no hotel escrevendo no celular, viu, Fabiola? Pensa o quê? E com a minha mulher me dando bronca. Então, fiquei escrevendo lá. Mas você não se É... aguentou, não se aguentou, Não, tinha não que me falar. aguentei. Tinha que falar, porque assim, há uma incompreensão básica do papel do TSE, do papel do STF e da importância que o TSE teve para garantir o jogo democrático em 2022, e das dificuldades que houve em 2018 com as transgressões as mais grotescas às regras do jogo, porque 2018, de certo modo, foi um jogo sem regras. 2022 com um pouco mais de regras. E se a gente tomar cuidado, a gente caminha de novo para sem regras. No jogo sem regra, é o caos que ganha. No jogo sem regras, ganha quem dá mais canelada, quem quebra mais a perna do outro, quem não tem limite. O Pablo Marçal é ausência de limite. Então teria de ter alguma coisa assim. O primeiro que transgredir, que for, tá fora do debate, ou não sei o quê. Agora, se eu não sou obrigado a convidar Pablo Marçal, não convido. Ele não quer debater nada. Ele não tem partido. Ele diz odiar a própria atividade que ele está fazendo, né? Porque ele tem desprezo pelos políticos, diz não ser político, né? Está falando que ele está jogando fora da regra. Então, né, eu compreendo que as pessoas não compareçam, e sim, eu não estou entre aqueles. Se alguém me falar assim, você quer entrevistar o Pablo Marçal? Eu não quero. Não é que eu tenha medo dele definitivamente, nem dos livros que ele leu, obviamente, né? Nem do que ele conhece de política, obviamente, nem do que ele conhece de política pública, obviamente. Acontece que ele não quer fazer debate, ele quer ficar falando desse mundo louco em que ele se transformou em investidor. Eu nem sei, assim, tenho muita curiosidade de saber como é que esse senhor fez essa fortuna que ele disse ter, né, em tão pouco tempo. Como é que alguém sai de um call center que ele cuidava ou algo assim
em alguns anos se transforma, diz ele, que é só o amor pelo empreendedorismo, etc., né? É, ele não é do campo da política, né? E eu não acho que o jornalismo devesse se interessar por ele. Claro, tem que noticiar as coisas. Agora, debater com ele por quê? Ele quer debater? Aliás, esse é um ponto, Nós, viu, Reinaldo? Não sei se você chegou a ver o debate de hoje. Aconteceu algo bem claro que eu acho que pode ser até um gancho para uma decisão da imprensa para os próximos. Ou ele questionado, inclusive, pela Tabata, por propostas, ela trouxe aquela questão. Achei muito boa uma pergunta que ela fez. Não sei se você lembra, na época do Dória, e ele tinha o secretário que era o Felipe Sabará, o secretário de Assistência Social. Na época, ele é um dos braços ali do Pablo Marçal, do plano de governo. E uma proposta do Felipe Sabará era oferecer ração humana para as pessoas em situação de rua. Você lembra disso? Foi um escândalo na época, lembro, na cidade. lembro. O Dória apanhou muito, teve que trazer mil explicações. E ela trouxe esse caso, super importante, porque ele fica falando do Sabará. Quando ela perguntou para o Pablo Marçal, sabe o que ele virou para ela e falou? Olha, eu vou responder a sua pergunta nas minhas redes sociais. Isso é um desrespeito com o eleitor, não é, o rei? Porque é isso. A pessoa vai pro debate o quê? Pra falar, eu vou responder nas minhas redes sociais. Ele fez isso várias vezes hoje, mostrando o despreparo dele para esse embate. Porque aí alguém prepara, corta, né? Faz aquele jeito. Então eu acho que isso é um grande sinal aí, né? Porque nas redes sociais ele pode falar sozinho, né? Ele fala, a turma dele vai lá, aplaude, manda, assim, ele não tá, ele usa, a questão é saber se TV, rádio, site, nós vamos ser usados por esse cara? Nós seremos instrumentos dele? E aí não adianta vir com a conversa, que você tem que ser bom o bastante para não ser, mas como é que é bom o bastante para não ser? Ele, em algum lugar você vai dizer, é proibido você falar que você vai usar a rede para... Não tem como ficar prevendo todas essas circunstâncias. Eu insisto, um debate, o jogo tem de ter regra, mas ele também conta com decoro, né? É, quem no futebol você deve saber, né? Não de cobrir campo, mas eu também nunca cobri, mas a gente sabe como é, e você é jornalista, e sabe. No futebol tem as regras, né? Tem lá. Mas muitas vezes a gente vê que do nada surge lá, os dois começam a tocar. O que que é? É o cara que vai no ouvido do outro, faz ofensa, fala mal da mãe, fala mal da mulher, fala mal da namorada, diz ofensas, o outro se zanga. É parte da desestabilização, né? É, e aí está o juiz ali, enfim. Agora, é preciso saber se a gente vai ser veículo passivo, né? E vai dar palco para esse tipo de ignomínia, de baixaria, porque a própria democracia está sendo agredida.